Olá pessoal, sejam bem-vindos a Expo Supermercados. Para a gente é um prazer estar com vocês. Peço que vocês sempre lembrem da Expo Supermercados para consultar temas que vocês precisam no dia a dia. Hoje, mais uma vez, trazendo conteúdo que nos solicitou e a gente tem o prazer de apresentar uma empresa que vai colaborar com essas suas dúvidas aí e trazer soluções para vocês. É a Nexelo que vai falar. Posso já começar? Depois eu vou apresentar vocês, tá? Sim. É aqui, ó. O tema hoje, agora, que vai ser sobre estoque. Como a distribuição bem planejada pode aumentar a rentabilidade do seu negócio. Estou com o Fabiano, o Guilherme e o Fabiano, meu xará. Por favor, gostaria que você se apresentasse. Começa aqui para o meu xará. Quem é o Fabiano Melo? Sim. O Fabiano Melo é um consultor da Nexelo, que a gente já trabalha há mais de 20 anos no varejo, pro varejo, né? Atuando diretamente com varejo e depois atuando com tecnologia em paralelo. E aí surge a Nexelo, que a Nexelo ela existe desde 2003 e ela é uma empresa focada em supermercado. Ela atua com seus especialistas em supermercado. Ou seja, a gente procura ser parceiro de todos os RPs, né? Ela nasceu dentro de um supermercado, ela vivenciou o supermercado, esse é o nosso DNA, esse é o nosso core. Então, assim, a gente procura integrar com os nossos parceiros aí de RPs para entregar a melhor solução ao cliente. E essa solução é a distribuição no planejamento de demanda. Eu, Fabiano, vivenciei esse cenário de supermercado durante mais de 12 anos e depois migrei para a tecnologia. A mesma coisa o meu colega o Guilherme Bona, ele também atuou mais de 19 anos aí em rede de supermercados. Então me conta quem é o Guilherme. Bom, eu sou catarinense também, tenho 19 anos como controle de estoque. Trabalhei em duas grandes redes, uma em Santa Catarina e uma no Paraná, sempre atuando em frente à logística e à área comercial. E há 3 anos também faço parte do time Nexelo, vim juntar a equipe a fim de a gente trazer a nossa experiência, a nossa bagagem, a fim de ajudar nossos clientes a tomar a decisão mais segura em relação aos estoques. Então estamos muito bem acompanhados, que 2 especialistas com muito tempo aí de trabalho que vão ajudar. Como é que vai ser a apresentação? Como é que a gente pode ajudar essa parte do estoque? É assim, o que a gente faz, o que a Nexelo hoje ela entrega? Ela é um produto inovador que veio para o mercado com apelo de inovação, trazendo a inteligência artificial juntada ao perfil do nosso cliente, ou seja, cada cliente nosso tem um perfil diferente, cada região, cada atuação dele é um perfil diferente, mesmo na mesma rua, tendo várias redes, cada um tem um perfil de consumo diferente. E através dessa inteligência, a gente faz essa análise de consumo e faz o planejamento da distribuição. Isso é a distribuição de CD para a loja, é a distribuição, a recomendação de uma compra mais assertiva, levando vários parâmetros aí que a gente considera importantes, lead time de produto, entrega, agenda de fornecedor, histórico dos últimos 2 anos, de venda, de promoções, mais a parte de estoque, enfim. Até nós vamos expor mais um pouco dessas situações aí mais para frente, justamente para mostrar no que a gente faz. E essa distribuição, qual é o intuito dela? É manter as gôndolas bem abastecidas. Ou seja, é preservar o espaço de gôndola do supermercadista. Que é o quê? É entregar a gôndola bem abastecida para o cliente e bonita, porque essa gôndola bonita e aparente, ali, de forma visual ao cliente, impulsiona mais venda, mais consumo. Ou seja, então é isso que a gente traz. É oferecer a solução mais segura, que é até o slogan da Nexelo, a solução mais segura para a tomada de decisão do nosso cliente. E essa tomada de decisão, ele torna cada produto mais rentável, assim aumentando a rentabilidade dos seus clientes, né? E daí, esse que é o propósito. E como é que vai ser a apresentação? Vocês vão utilizar? A gente vai utilizar poucos slides, né? O Fabiano vai comentar um pouquinho, depois eu continuo. Mas só para salientar que a gente é um DRP, é um software de planejamento de demanda, né? E estoque. Então a gente faz a integração de fácil acesso com os RPs, buscamos informações de estoque, cadastro e venda. E através dessas informações trazemos para o nosso sistema e devolvemos aos clientes uma sugestão que pode ser de transferência ou compras, como grandes indicadores que a gente vai explanar um pouquinho logo nos próximos slides. Perfeito. Até nesse nosso slide aqui a gente falou um pouquinho de perdas, né? Como reduzir as perdas, índice necessário, informações
da Abras do ano passado. E o que a gente pode trabalhar nessas informações? É esse planejamento mais ajustado, mais adequado para cada necessidade, a gente consegue impactar diretamente na receita e consegue diminuir a perda. Como é que a gente consegue diminuir a perda? É não gerando os excessos, mas também não causando a ruptura. Então a gente consegue entregar a forma mais ajustada, né, que não gere o excesso, que não gere a ruptura, mas que nesse meio aí, e a gente consegue entregar. E aqui tem as informações daquilo que a gente trabalha, né? A logística, um CD mais eficiente, na distribuição mais acertada, para atender as lojas, ou seja, até na prática nós tiramos um pouco aquela necessidade do gestor de loja ficar solicitando produto para o CD, baseado nas informações de 7 ou 30 ou 60 dias. Nós olhamos isso há 2 anos e conseguimos fazer essa previsão. E otimizando o processo. Isso tudo tu vai tornando o CD mais rentável, porque o processo vai influenciar diretamente na tua cadeia produtiva, né? Na tua demanda de produção. E também a gente consegue entregar isso tudo em forma gráfica, né? A solução consegue, de uma forma visual, entregar isso para o nosso cliente, o decisor, de uma forma mais fácil de entendimento, para ele tomar a decisão mais ajustada. Então, a solução em si, ela gera todas essas informações, mas vamos supor se o gestor da rede queira, bom, eu quero comprar só curva C e D, B, C e D. Ele pode comprar automaticamente, o sistema gera isso para ele de forma automática, ele não precisa fazer no cálculo. E aí consegue concentrar o seu esforço na curva A, para os produtos de alto giro. Consegue o comprador ter mais informações para tomar a decisão mais acertada e trazer o fornecedor dele para dentro da sua rede e para melhor negociação. E que é muito importante, a negociação que faz toda a diferença. Que faz a diferença. Tem muitos supermercadistas, ele trabalha muito com a parceria. Sim, Eu acho que isso faz o princípio, a gente sempre busca isso, a parceria. Essa informação da parceria, o que acontece no cenário real? Né? Tu tens um fornecedor que te fornece uma quantidade X de produtos e isso tu acaba geralmente fazendo alguns acordos comerciais. E esses acordos comerciais, ele é interessante e é o ideal quando é bom para ambas as partes, né? Então o que a nossa solução consegue fazer é que dê uma forma mais correta para eles tomar essa decisão no que colocar para o cliente dele, para quem informar. Então, é isso que a gente trabalha, até o Guilherme vai comentar um pouquinho de alguns parâmetros que a gente usa para fazer essa recomendação, através do RP, para fazer essa recomendação tanto de compra como a distribuição CD loja. Quais os parâmetros que a gente usa para fazer essa análise e entregar, né, para o nosso cliente. E isso tudo de forma automática, ele não precisa estar gerando informações aqui ou acolá para gerar. O sistema em si, ele faz a solução e entrega para ele. E o fornecedor ele precisa ter um supermercadista com uma informação para colaborar com a negociação. Porque muitas vezes o supermercadista, muitas vezes, não é todas, o supermercadista só quer baixar o preço, mas não dá as informações que o fornecedor precisa para lutar lá, batalhar um desconto em determinadas áreas. Isso é muito bom. Então, Fabiano, falando um pouquinho do nosso DRP, mais no módulo de transferência, na verdade a gente atua no módulo de gestão de compras também, né? Na verdade, a gente consegue fazer uma boa transferência se a gente tem uma gestão de compras também equilibrada, né? A gente só consegue fazer uma boa gestão de CD se os estoques estiverem ordenados e estiverem equilibrados, né? Não adianta a gente ter um CD cheio, eu não consigo operar, ou vazio, que eu tenho ruptura na ponta. Então, a gente entende, né, que o primeiro passo para a gente ter uma distribuição planejada e com retorno positivo para a empresa é a automatização. Né? A gente não tem mais a história de a loja ficar pedindo mercadoria para o CD. Primeiro que ela não tem capacidade de vir a 7.000 SKUs, que geralmente uma loja de pequeno, médio porte tem, e ficar solicitando manual. Segundo, ela vai solicitar apenas o que ela vê. E o que ela vê nem às vezes é que é mais rentável, que mais tem margem. Então a gente tem que fazer o rastreamento da loja solicitante com o CD e verificar o que temos para atender e atender 100% daquele mix que vai romper ou já está com rompimento, né? Então o primeiro passo é automatizar o processo, né? Dar sugestão automatizada de transferência, baseada quando, quanto e como fazer isso, certo?
Para isso, vem a base da Nexelo, que é usar a inteligência artificial, que é para entender a demanda. Eu só posso analisar um estoque se eu sei a minha demanda. Né? Como é que a gente calcula a demanda? Primeiro passo, a gente pega 2 anos de histórico de cada produto, para eu poder, neste período, ver se ele há sazonalidade nele. Por exemplo, aumentou a venda de vinho em junho de 2019. Aconteceu em junho de 2020, em junho de 2021, vamos ter esse acréscimo de venda para vinhos também. Outro fator é eu pegar e saber qual o mês que ele mais vende, qual é a semana do mês que ele mais vende, como o dia de semana que ele mais vende. Né? A gente não trabalha com venda média. Por exemplo, esse produto vende 300 por mês, então ele vende 10 por dia. A gente sabe que não é assim que funciona. Depende do item, ele vende mais sábado, mais na primeira semana do mês. E é isso que a gente faz. A gente vai alocar sugestão baseada na demanda, não em venda média, naquele ciclo de distribuição. Então, provavelmente, ele só vai mandar o produto para a loja quando for perto de vender. Então, ele não vai encher o depósito da loja antecipadamente ou pedir uma compra antecipadamente, fazendo todo o ciclo de processo anterior. Então, ele vai fazer o processo conforme a necessidade do próximo ciclo, que é com base nos próximos dias de venda. Certo? É isso que a gente vai fazer. Então, esquece venda média. A gente vai fazer o processo por necessidade real diária, conforme o histórico do item. Certo? Porque o pagamento não é por média. Justamente. Bem isso. Então, a gente desvincula a venda média do sistema e passa a trabalhar simplesmente com a demanda real do próximo ciclo, da próxima semana. Certo? Para isso, a gente entrega também, que depois eu vou falar, depois o Fabiano falou um pouquinho de KPIs. Então, a gente dá toda a informação de estoque. Estoque é dinheiro. O pessoal também, a gente viaja bastante e faz bastante plantação. E observa que muitos clientes não tratam isso. Estoque é mercadoria. Não, estoque é dinheiro. É capital investido. Pega dinheiro do banco. Justamente. Então eu preciso o mais rápido possível entender, classificar, sinalizar e ver como está esse estoque. Isso a gente dá tudo em KPIs. Classificação ABC por fornecedor, por departamento, por loja, se quem abastece é o CD ou fornecedor. E consegue entregar relatórios gráficos e indicadores focado onde está o problema. Então, não precisa mais ter aquele cara de Excel que faz PROC-V, que 3, 4 funcionários fazendo a mesma função que o sistema faz. Ele simplesmente, no botão, ele faz o processo. Outra coisa interessante que a gente faz na inteligência, no cálculo, é calcular o estoque de segurança. Então, se o cliente assim obtiver, a gente pode determinar SKUs, sobretudo da curva da classe A, aumentar essa cobertura de estoque em loja para garantir as incertezas de entrega, pelo histórico que a gente pega, ou as incertezas de demanda. Então, se aquele produto tiver muitos ciclos de venda, muitos picos de venda, esse cara, vamos deixar o estoque um pouquinho mais alto para garantir esses picos que já aconteceu. Então, a gente também consegue calcular um estoque de segurança baseado no histórico do produto para que não corra rompimento deste item no próximo ciclo dele, certo? E os outros parâmetros que a gente precisa entender, que muitas vezes o nosso cliente não entende, que é interessante a gente trocar essa ideia, é o lead time de entrega, o padrão de atendimento fornecedor ou do CD para a loja. Eu preciso saber quando eu faço a transferência e quando eu vou fazer ela de novo, porque esse espaço de tempo é o tamanho da minha entrega. Né? Isso eu preciso fazer. Eu tenho que entregar esses espaços aos poucos. Eu preciso fazer o CD está na minha mão, eu não preciso fazer uma entrega de um mês. Eu estou simplesmente onerando a loja e fazendo sugestão de compra antecipada. Então, assim, se eu tenho as agendas de entrega, eu tenho meus lotes de reposição. Então, isso é um parâmetro bastante importante para eu fazer o processo automático também. Tendo como resultado que nossos clientes que usam há bastante tempo a nossa transferência, a gente consegue ter em média dos itens repostos pelo CD 21 dias, 20 dias de cobertura. Né? O que é bastante hoje significante em vista do mercado que a gente se encontra. Né? A gente tem normalmente vai para 32 dias. Com a pandemia subiu um pouquinho também. Sim. Mas falando de entrega, que está na minha casa, eu consigo deixar com 21 dias em loja tranquilamente. Desde que os parâmetros sejam corretamente e eu esteja aplicando as informações no sistema. Isso considerando que o nosso prazo médio de pagamento geralmente gira em torno de 28 dias. Né? Então a gente tem aí 7 dias para conseguir trabalhar com esse dinheiro e gerar mais negócio com fornecedores. Fornecedores queridos, 28 dias, né? Porque eu escuto 7, 14. Sim. Nós estamos falando uma média, né? Uma média aí de alguns. Mas tem gente aí que é 7 dias e não tem. O quanto é importante ter essas soluções para trabalhar, porque muitas vezes não chega. A gente tem que ir no foco do problema, né? Primeiro eu tenho que entender. Se eu quero entender o problema, consigo visualizar o problema, não tem como agir. Agora, muitas vezes a gente fica no achômetro por não ter a informação correta ou disposição no momento que eu quero fazer a análise, e aí fica mais complicado. A ferramenta, os DRPs, no nosso caso do Super e o Organiza, a gente consegue fazer isso. A gente consegue entregar para o cliente,
O checkout, na verdade, é a visualização do como está o estoque dele hoje. E se atualizar, amanhã eu atualizo também. Então, sempre que ele for atualizando o processo, a gente vai atualizando o processo junto com ele, certo? Aqui é um exemplo bem claro daquilo que eu falei em relação a não trabalhar com venda média. Eu tenho uma distribuição, uma previsão mensal, depois eu vejo qual semana do mês, 1, 2, 3, 4 ali, que eu tenho essa concentração de vendas e trago aqui para a semana. Por exemplo, aqui poderia ser um caso clássico de um carvão. Quarta-feira tem jogo de futebol, eu vendo um pouquinho mais, tem churrasco em casa, e fim de semana. Então eu faço a compra ou a distribuição baseada nesse dia que eu faço a minha distribuição. Por exemplo, se eu vou fazer uma distribuição segunda para a loja, eu não mando tanto carvão como mandaria na sexta, pois sábado tem um maior volume. Isso a gente tem um ganho também não só de frete, não só de ocupação de depósito em loja, mas como você está falando bem, lá para o pagamento, lá para o faturamento, os pontos a pagar também. E o próprio empresário também pode utilizar o próprio senso dele para mexer ou fica restrito na ferramenta? Não, a gente tem os cálculos estatísticos que eu te dou em processo de demanda, que pode ser feito alguns ajustes de acréscimo ou decréscimo. Vai que eu estou fazendo uma negociação com outro fornecedor e não quero trabalhar com esse. Eu posso fazer isso, troco no sistema. Como também acontece bastante de mudar a embalagem do produto. Então eu tenho um produto sempre abaixo, né? Tipo, você tem um produto que era 180 gramas, virou 150 gramas. Esse histórico era uma outra SKU. Esse histórico eu posso carregar para o novo produto. Muito importante, né? Para não ficar perdido e começar do zero. Perfeito. Né? E aí que a gente já falou, e que todo mundo, é a dor de todo o mercado, é ruptura e excesso. Né? Isso é os principais indicadores que a gente apresenta, de diversas formas, de diversos formatos, diversas análises, trazendo qual é o fornecedor que tem mais ruptura ou com mais cobertura, qual é o processo de transferência, se é do CD ou se é de fornecedor, por classe ABC, que é principalmente a gente entender que a gente não pode ter ruptura da curva A, então a gente consegue sinalizar e dar indicadores assim, num visual a gente consegue entender todo o nosso processo de estoque. Eu gosto sempre de falar para o fornecedor que o fornecedor é o nosso amigo do supermercadista, sem eles não sobreviveria. Isso aí. Tem que ter a mercadoria. Tem que ter isso aí. E quando você tem essa situação, o supermercado tem as informações claras e bem objetivas, facilita a vida do fornecedor. Perfeito. Que muitas vezes não tem que fazer uma entrega urgente ou então tem que renegociar algum lote que veio a mais e que não conseguiu vender por determinado motivo ou por alguma falha, porque muitas vezes acontece isso, de colocar um zero a mais. O sistema colabora bastante com isso. E eu acho que quando vai para uma mesa de negociação com o fornecedor, já demonstra que tem um supermercado estratégico, com informações claras e objetivas. Você vai com bagagem, você vai com informação, você sabe qual o produto que ele não te entregou no ciclo passado, qual que está em ruptura, qual que está em excesso, já pode ver o que está em excesso, fazer uma negociação, ou por bonificação, botar em promoção, já pode ver se a ruptura que está ali é um mix, não vai ser vai ser ativo ou não. Então, assim, com as informações, você consegue fazer uma boa negociação. Agora, no escuro, não. No escuro, você vai chegar e nem sabe o seu estoque. Como é que vai negociar? Como é que vai entender o que precisa ser feito? Por isso que a gente fala que... E aproveitando o outro detalhe também, é que a gente está sempre olhando o futuro, né? Por exemplo, o fornecedor da mesa de negociação, ele já sabe quanto ele vai comprar nos próximos 90 dias, quando que ele vai entregar e até quanto que ele vai vender. Então, essas informações ele já recebe no escopo dele de tudo que vai acontecer, já prevendo o futuro daquele produto, seja ele na promoção ou seja ele no rotativo, no normal, né? Então a gente consegue entregar essa escala já para o fornecedor. Se ele quiser já garantir o pedido para os próximos 60 dias para ele, já está ali. A solução já entrega essa previsão futura de demanda, né? Deixa eu aproveitar que tem umas perguntas que eu tenho aqui. O DRP substitui o ERP? Não. O DRP, ele integra-se com as informações do ERP. A gente não é operacional. A gente busca as informações que a gente precisa, venda, estoque e cadastro, traz para dentro do nosso sistema, rodamos o nosso processo de inteligência artificial, transformamos isso em sugestões e indicadores e devolvemos a sugestão de transferência ou compra para o ERP. Então, por exemplo, o comprador ou para o cara no CD que vai fazer o processo, vai imprimir o relatório, não vai mudar nada. Porque naquele campo que ele faz isso, eu vou devolver a sugestão. Eu gravo de novo lá para ele a sugestão. E até complementando, nós fizemos a parte gerencial de informação, mas o ERP faz a parte operacional. Então, os dois têm que estar
casados, né? Para ter o melhor resultado para o cliente. Então, assim, a gente necessita das informações. Quanto mais assertivas as informações e quanto mais a equipe do nosso cliente usar o RP, melhor para nós que somos do DRP, que a gente tem a informação mais quente e consegue entregar um resultado mais assertivo para ele. Então, e como eu comentei até no início, a gente tem aí parcerias integradas, praticamente 40% dos RPs que atuam no Brasil hoje. Então, são nossos parceiros, né, também. Eu acabei avançando a pergunta, que eu fico curioso. Ali já, os dados que vocês estavam passando, Sim. tá tudo ok? Sim. Isso, né? Porque eu sou muito eu sou curioso nessas Não, a gente já... E quando fala a questão de poder reduzir o custo, a curiosidade aumenta. Aumenta. Então, porque reduz o custo, aumenta o lucro, isso é muito importante. Na verdade, Fabiano, hoje em dia todo mundo vende. Então, assim, onde é que está o teu melhor desempenho? Comprar bem, controlar teus custos e cuidar das percas e quebras. Se você fizer essas 3 vias, e nós vamos atuar bastante com o supermercadista na sugestão de compra, a gente consegue ter um melhor desempenho. Até aproveitando, nós temos a questão do DRP, que faz essa distribuição de CD loja de forma automática, mas também a gente quer atender aquele cliente que tem uma loja só, que trabalha na forma um pouco mais manual de fazer a sua compra, de olhar na gôndola, eu quero olhar o que eu tenho na gôndola, eu quero olhar o que eu tenho no estoque. A gente também tem o Nexelo Compra, que a gente acabou lançando aí essa semana também, é um produto que de bate-pronto, o primeiro lançamento oficial aqui na tua... Me comenta então como é que é o Compra. O Nexelo Compra, ele faz pega o mesmo histórico dos últimos 2 anos e faz a recomendação baseada em tudo que aconteceu nesse período, a recomendação e grava no RP para o cliente. Ou seja, aquele cliente que tem uma loja que ainda confere estoque, confere o que vende preenche lá na sua planilha, enfim, a gente consegue fazer isso de forma automática para ele. Então ele vai liberar um pouco mais de tempo para ele aproveitar as oportunidades de compra, pensando na rentabilidade, produtos da curva A, e automatizando os produtos da curva B, C e D, que é o rotativo, é aquele que não altera preço todos os dias, que ele só precisa ter na gôndola aquela quantidade. Vamos lá, tem mais pergunta aqui. Posso fazer mais uma pergunta? Vamos lá, estamos aqui para isso. Aqui, ó. O DRP só funciona para transferência de mercadorias entre as lojas? Não, é aquilo que a gente comentou. Na verdade, o processo é o mesmo. O DRP planeja o processo com base em tudo que a gente conversou, nessa inteligência artificial, nos parâmetros, né? E ele pode ser tanto por uma transferência a CD loja, como por uma compra. Ao invés de eu dar essa solicitação para o CD abastecer, eu dou para o fornecedor, que abastece aquela mercadoria. O processo de leitura é o mesmo, o processo de dinâmica, de inteligência é a mesma, parametrização é a mesma, o que vai mudar é os números. Por exemplo, talvez o CD entrega de todo dia sim, dia não. O fornecedor a cada 7 dias, então o lead time é para 7 dias. Então, eu alterando os parâmetros conforme cada origem, eu tenho a mesma qualidade no processo de sugestão. Perfeito. Mais uma contribuição nessa pergunta? Não, aproveitando a pergunta, a questão do Nexelo Organiza também, que a gente... Tem mais um. O Nexelo Organiza, que daí como tu planeja... Vamos colocar na tela, que eu gostei. É o Nexelo Supre, que é o tradicional, que é o DRP tradicional. DRP, organiza e o Nexelo Compra. Fantástico. O Bona comentou sobre essa distribuição planejada. O que o Organiza faz? Ele já organiza onde vai ser entregue. Então, assim, nós já estamos aí com parceiros a nível Brasil também de fornecedores que já estão fazendo os agendamentos de entrega, seja cliente que entrega loja a loja, ele entrega CD, ele já consegue fazer o agendamento por dentro do Organiza, né? Para entregar, seja para A, B ou C, cada filial. Ou seja, ele consegue sair da mesma negociação com a recomendação, com os KPIs, né, que é os indicadores, e também com a agenda de entrega. Ô, Fabiano, só um adendo. Por favor. No Nexelo no Organiza, a gente também tem um processo de conferência e tomate de nota. Então, a hora que eu tiro o pedido, fatura a nota, ele já compara as duas informações e já devolve para o comprador ou para o analista CD se aquela nota está inconsistente ou não. Para que antes que ela chegue no CD ou na loja seja entregue, para não ficar ocupando fila, ficar esperado na doca esperando alguém resolver o problema, eu já dou antes dela ser agendada para o responsável verificar se vai receber aquela nota ou não. Com os problemas de custos ou problemas de SKU, de quantidade. A gente consegue previamente antecipar se aquela nota que está sendo entregue
tem alguma divergência com o pedido feito. Para que ele Tem possa fornecedor que entrega mais mercadoria que o pedido? Tá. Existe isso? Um pouquinho E só. e o preço errado. O preço que é, não- mas esse engana. Um preço é sempre para mais, mas geralmente é engano. Mas a gente já consegue pegar isso antes, tá? Que bom, isso é importante. Isso aí faz na origem, né? Na verdade, quando essa nota cai no Cefaz, a gente já faz essa validação, confere nota e pedido. Isso bateu as informações, aí o cliente tem a opção de já fazer no automático, aceitar automático, ou uma pessoa que possa dizer sim ou não. Mas eu acredito que quando bateu a informação, deixa no automático. E aí tu vai educando também o teu fornecedor, né? Não vai colar com o que tem no Excel. Faz na primeira vez, a segunda ela faz mais. Né? Exatamente. Vamos continuar, que tem mais perguntas aqui. Posso fazer mais uma? À Então vontade. tá, aqui é a última pergunta, mas depois a gente pode conversar. Vamos lá. Qual a importância da classificação dos estoques para quem atua nessa área do planejamento e distribuição? Bom, eu acho que a classificação é um primeiro ponto a ser entendido, né? É tu saber a importância do estoque na classificação. Todo mundo fala classificação ABC, né? Que ele é o de maior importância financeiramente no processo de venda e o C é o de menor importância. Então a gente consegue fazer todo esse processo de KPIs baseado, seja no próprio departamento, na própria loja, no fornecedor, por classificação ABC. E aí é preciso entender que eu não posso ter ruptura na curva A, pode ser alguma, que é o item que mais representa naquela situação, como também eu não posso ter o excesso ou a cobertura muito alta na curva C, porque a curva C é que demora a sair. Então quanto mais estoque eu tiver na curva C, menos meu estoque vai rodar. Perfeito, perfeito. Pessoal, eu queria... O tempo voa, estou vendo que já estamos no final. Eu quero agradecer vocês. Eu sei que a gente tem um vídeo depois do nosso bate-papo, a gente vai passar. Perfeito. E depois vai continuar a programação. Quem quiser entrar em contato com vocês, eu sei que vocês são super abertos aí para apresentar. Queria que vocês fizessem a consideração final, para que depois a gente continuasse a nossa programação aí da Expo Supermercado. Vamos lá, Fabiano. A gente já tem muito a agradecer aí a Expo Supermercados, a você, ao seu pai também, por essa oportunidade de a gente estar podendo aqui passar um pouquinho do que a gente vivenciou aí, poder contribuir também para os nossos clientes, porque é a necessidade de todos, né? E a gente adquirir um pouco de bagagem, a gente quer transferir isso. E a Nexelo veio para contribuir com isso, com a parte inovadora, né? Que hoje nós atuamos no Brasil todo e com especialistas em loco, nós temos aí todos os especialistas, presencial, para treinamento, para implementação, para implantação. Então a gente busca entender a necessidade de cada cliente para entregar para ele a melhor solução. Então agradeço aí a Expo, ficamos à disposição, toda a empresa, toda a equipe Nexelo está à disposição, o Brasil inteiro atuamos. Viajamos, estamos sempre na estrada aí com a equipe também, os nossos especialistas. E um fator que é importante, todos nós viemos desse supermercado, né? Eu sempre fui muito da parte operacional, de loja, o Bona já foi mais da parte de logística, assim, e fomos juntando as peças na empresa, cada um com seu conhecimento, para entregar a melhor solução e entender cada cliente. Acaba sendo uma venda muito consultiva, não uma venda comercial normal, mas ajuda na hora ali da negociação. E, por favor, Guilherme, fique à vontade. Cara, agradecer a oportunidade de estar nesse evento com só profissional fera, trocando figurinhas, trocando informação, contribuindo também, de certa forma, mas aprendendo bastante. Agradecer a oportunidade e dizer para todo mundo que se queira conhecer um pouquinho mais do nosso sistema, da nossa empresa, estamos à disposição. E que é fundamental hoje, cada dia mais, a gente olhar para dentro, ver os estoques, entender o estoque, para poder saber o que está acontecendo e tomar as melhores decisões. Por isso a gente fala que a gente tem a decisão mais segura, porque a gente está aqui para ajudar mesmo nossos clientes a desenvolver, a crescer e a entender o que está se passando em relação aos estoques. E uma frase assim que a gente... uma frase que um dos nossos diretores diz, a gente está aqui para te dizer o que precisa ser dito, não aquilo que você quer ouvir. Então, nada de impulso. Nada de impulso. É o que precisa ser dito. Contra fatos e dados não há argumentos, né? Exatamente. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado a toda a equipe da Nexelo. Obrigado a você que está nos assistindo, nos acompanhando. Segura mais um pouquinho, vai passar um vídeo incrível e nós vamos voltar daqui a pouquinho, sempre ao vivo. Até logo mais, pessoal.